Olá, queridos irmãos. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez para uma aula do nosso curso. E já estamos na quarta aula do módulo 5 do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica da Seara de Jesus, de Embu das Artes. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, convido-os a serenar os pensamentos, elevá-los ao Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a eles sempre que estejam conosco na nossa jornada e que possamos fazer o melhor a cada dia, que assim seja, graças a Deus. E o tema da nossa aula está no capítulo 21 do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. No capítulo 21, com o título Servindo ao Mal. Essa obra de Martins Peralva está baseada no livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz e psicografada por Francisco Cândido Xavier. E esse tema especificamente está no capítulo 15, Forças Viciadas, capítulo que já iniciamos na aula do Cido na semana passada. Hoje vamos trabalhar uma parte desse capítulo. Martins Peralva nos traz ensinamentos e reflexões baseados neste capítulo, onde é demonstrado que existem as influências dos espíritos do bem e do mal por todos os lados. Os encarnados assimilam as influências, segundo a sua frequência vibratória, feliz ou infeliz, correta ou indigna. E Martins Peralva tem o foco nos esclarecimentos sobre a mediunidade a serviço do mal. André Luiz nos conta que em uma noite, quando ele seguia para o trabalho, em uma casa espírita, na companhia de Aulus, que era o orientador, e Hilário, seu companheiro, tiveram suas atenções voltadas para uma gritaria. Olharam e viram que dois guardas arrastavam de um restaurante simples um homem totalmente embriagado, que proferia palavras rudes, protestando. Eles viram também que sobre esse homem embriagado se encontrava uma entidade da sombra, que o abraçava como se um polvo que o absorvesse. E esta bebedeira com qual ele estava alcançava os dois. Eles se achavam juntos, um exibindo as perturbações e o outro também. Este homem ele foi levado pela polícia. E como ainda tinha algum tempo, Aulus resolveu entrar com André Luiz e Hilário no restaurante, com a finalidade de transmitir ensinamentos para eles lá dentro. Dentro do restaurante, haviam muitas pessoas bebendo, fumando. As emanações do ambiente produziam indefinível mal-estar em André Luiz, em Hilário e em Aulus. Essa ação, meus irmãos, é definida por Martins Peralva vampirismo, pela qual os espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, cimentam a organização psicofísica dos encarnados e desencarnados também, sugando-lhes a energia vital. André Luiz ele cita o vampirismo nessa ação dos desencarnados sobre os alcoólatras e os fumantes que estavam presentes naquele ambiente. Junto dos fumantes estavam espíritos de triste aparência, absorvendo as baforadas de fumo que eram arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões, nisso encontrando alegria e alimento. Da mesma forma, com os bebedores estavam espíritos em condições lamentáveis, aspirando o hálito dos bebedores. Aulus esclareceu que esses espíritos são tão apegados às sensações da experiência física que se ligam aos encarnados compartilhando as mesmas sensações. Aulus esclareceu também que esses espíritos sofrerão os processos de reajuste e terão a oferta de reencarnações dolorosas com lutas expiatórias, como mongolismo, hidrocefalia, paralisia, cegueira, idiotismo, entre outros. Ele coloca que são recursos que são angustiosos, mas necessários. Eles funcionam em benefício da mente desequilibrada. São processos de cura pelas provações que são obrigatórias.
No espaço onde se encontravam Aulus e os meninos, eles olham em volta, Aulus olha em volta e convida a André Luiz e Hilário para atravessarem uma certa porta, como se Aulus já conhecesse o local. E eles avistaram uma mesa com um fino conhaque e um rapaz que, sob o domínio de uma entidade de aspecto repelente, o enlaçava, bebia e fumava com prazer, e escrevia sem parar. Das mãos do espírito escorria uma substância escura e pastosa que envolvia a cabeça do moço, e eles não registraram a presença de Aulus, André Luiz e Hilário. Via-se nesses dois absoluta união na autoria do texto que estava sendo produzido. O jovem escrevia as ideias que captava do espírito infeliz. Aulus explicou que o rapaz era um jornalista malicioso, desejando escrever matéria jornalística sensacionalista e que encontrou na entidade inferior que lhe fortalecia a mente e o ajudava no seu intento. Esse espírito cruel era um ferrenho obsessor de uma moça que se encontrava sob investigação por um crime de homicídio. Assim, o espírito estava interessado em exagerar a participação da moça na ocorrência, a fim de que fossem noticiados fatos que ela não havia cometido, para que essa moça, ao se ver nos noticiários, se desequilibrasse, a fim de deprimir a vida moral dela. Com isso, o caráter dela seria amolecido e ele atraria para o seu lado, na triste condição em que ele vivia. Aulus explicou que essa jovem encarnada e o espírito que a perseguia, eles estavam unidos desde há muito tempo. Estiveram juntos em regiões inferiores da vida espiritual, antes da presente reencarnação que ela estava aqui, desfrutando. E o espírito, reencontrando essa moça na vida física, tentaria incliná-la novamente à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la, vampirizando-a. Aulus ele esclareceu também que essa jovem teria escolhido o gênero de provações que ela atravessava, até porque, meus irmãos, a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Todavia, se essa moça não lutasse contra essa influência destrutiva, ela iria se demorar muito tempo nas perturbações que já se encontrava ligada, em princípio, desde que eles estiveram juntos. Aulus informou que esse jornalista não possuía qualquer conhecimento da doutrina espírita, mas era hábil médium psicógrafo, que assimilava as ideias do espírito obsessor, mesmo sem perceber. Martins Peralva, nesse capítulo, Servindo ao Mal, ele coloca em fases esse pernicioso esforço da entidade nessa obsessão. Primeiro, o assédio indireto utilizando uma terceira pessoa dotada de maus sentimentos. Aí estamos falando do jornalista. O aproveitamento do escândalo envolvendo a jovem para perturbar-lhe a mente, deprimir-lhe moralmente e amolecer-lhe o caráter. Na sequência, se teria o domínio psicofísico. E, concretizando a vingança, seria o último passo. Certamente essa jovem está numa situação de perigo e da sua atitude mental, sem dúvida, estaria o êxito ou o fracasso do perseguidor, desse espírito que quer incriminá-la. Aulus ensina-nos que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. É por isso que nós devemos levar uma vida correta para atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviços aos semelhantes, respeito à natureza, estarmos unidos em oração aos espíritos superiores. Todos eles são meios
para que nós assimilemos os princípios superiores da vida. Peralva diz que nós somos almas endividadas e a nossa paz está sempre ameaçada. Antes, os compromissos que nós tivemos de outras vidas, os quais invariavelmente vinculam a nossa alma àqueles que partilhamos experiências menos dignas. O aperfeiçoamento espiritual, ele constitui, portanto, impositivo, relacionado com o problema da nossa felicidade. Temos de estar com a mente elevada, cultivando sentimentos nobres, e isso é muito importante para que nós possamos nos reajustar. Martins Peralva coloca também que esses meios para nos associarmos, ele coloca nesses seguintes tópicos: bondade para com todos, consciência reta, estudo e trabalho, e aí podemos incluir o trabalho interior, de nos transformarmos, compreensão e tolerância, a oração sincera e o serviço àqueles que estão próximos de nós. Quando estamos voltados para o bem, estamos firmes. Vamos buscar aqui também no Livro dos Espíritos algumas orientações para nós a respeito desse tema. Na questão 466, por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Isso recebemos a seguinte orientação: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. A nossa missão é de colocar-te no bom caminho. Quando as más influências agem sobre ti, é que as atraís pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm te ajudar no mal quando têm vontade de praticá-los. Eles não podem te ajudar no mal quando não queres o mal. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder ou não ceder às influências contrárias. Meus irmãos, percebemos aqui que o controle está em nós. Nós é que temos que policiar, vigiar os nossos pensamentos, para que más influências não cheguem até nós. E quando elas chegarem, nós consigamos afastá-las. Na questão 467, podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Sim, pois eles só se apegam àqueles que os chamam através dos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Reforçando aqui a ideia de controlarmos os nossos pensamentos. Na questão 468, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? E eles são bem claros. O que queres que façam? Quando nada há para fazer, eles recuam. Todavia, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Portanto, vigilância constante. Na questão 469, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Observamos aqui, meus irmãos, que somos tentados o tempo todo. Então, o trabalho é árduo de nos vigiarmos, de mantermos os pensamentos sempre retos, quando chegarem essas sugestões de espíritos que queiram suscitar em nós maus pensamentos. Vamos logo identificá-los e afastá-los.
Na questão 470, os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazer? E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? E os espíritos esclarecem que nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. Ainda na questão 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? Eles aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente as provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Vamos ou não vamos? Esse é o fato que nós, espíritos, temos que observar enquanto aqui encarnados. No livro dos médiuns também buscamos esclarecimentos sobre esse tema. No capítulo 23, que é dedicado à obsessão. No item 242, nós encontramos que a obsessão é um dos maiores escolhos da humanidade, da mediunidade, e também um dos mais frequentes. Escolhos, entendemos por dificuldades. Assim, nunca serão demais as providências para combatê-la, mesmo porque, além dos prejuízos pessoais que dela resultam, constituem um obstáculo absoluto à pureza e à veracidade das comunicações. A obsessão em qualquer dos seus graus. Nós vimos anteriormente obsessão simples, fascinação, subjugação, sendo sempre o resultado de um constrangimento. E não podendo jamais esse constrangimento ser exercido por um espírito bom. Segue-se que toda a comunicação dada por um médium obsedado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. E Kardec nos chama aqui a uma reflexão. Também nesse item do Livro dos Médiuns, 244. Em face do perigo da obsessão, será que é inconveniente ser médium? O que vocês acham? Podem colocar aí no chat. Será que a mediunidade provoca a obsessão? Enfim, seria a obsessão uma prova da inconveniência das comunicações espíritas? O que vocês acham, meus irmãos? A resposta, os espíritos dizem assim: nossa resposta é fácil. E pedimos que a meditem cuidadosamente. E colocamos aqui em vários trechos. Não tendo sido os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim, os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiuns. E sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, é evidente que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica é para eles apenas um meio de se comunicarem. E na falta dessa faculdade, eles se comunicam por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência é permanente. E os que não se preocupam com os espíritos, ou nem mesmo creem na sua existência, estão expostos a ela como os outros, e até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa, isto é, o conhecimento da vida espiritual e da influência que os espíritos exercem sobre nós.
E continua aqui os espíritos nos orientando. É pela mediunidade que o espírito se dá a conhecer. Se ele for mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, portanto, que a mediunidade permite ao homem ver o seu inimigo face a face, se assim se pode dizer, e combatê-lo com as suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, contando com a invisibilidade, pode fazer, e faz realmente, muito mal. A quantos atos nós não somos impelidos e que seriam evitados pelo conhecimento da vida espiritual, pelo conhecimento da doutrina dos espíritos? Quando nos obstinamos no erro, somos nós mesmos que o buscamos. Orai e vigiai, nos recomenda Kardec. Podemos nos manter vigilantes das sugestões que recebemos e contarmos também com a ajuda dos espíritos do bem. Assim somente queixaremos de nós mesmos pelo mal que nós angariamos. Nesse capítulo 244, os espíritos colocam, nesse item 244, que existe uma regra geral que eles podem passar para nós. Quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não. Isto é, seja médium ou não, creia ou não creia. A escrita oferece-lhe um meio de assegurar da natureza dos espíritos em ação e de os combater, se forem maus. Colocam também um resumo para nós. O perigo não está no espiritismo, desde que este pode, pelo contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco incessante a que nos expomos sem saber. Ele está na orgulhosa, perigo, ele está na orgulhosa disposição de certos médiuns a se considerarem muito levianamente instrumentos exclusivos dos espíritos superiores e na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mas, mesmo os que não são médiuns, podem se deixar envolver. Kardec nos convida a entendermos uma comparação para facilitar esse entendimento. Um homem tem um inimigo secreto, que ele não conhece e que espalha contra ele, sem se identificar, a calúnia e tudo que é fruto da maldade. Imaginemos a moça relatada lá por André Luiz, no capítulo que nós iniciamos. Ele vê os amigos se afastarem, a perda do emprego ou de bens materiais, e tem a sua tranquilidade perturbada. Não podendo descobrir a mão que o fere, ele pode não se defender e muitas vezes acaba vencido. Mas um dia, o inimigo secreto lhe escreve e se trai, apesar da sua astúcia. Eis que foi descoberto o inimigo que o homem agora pode fazer calar e com isso se reabilitar. O papel dos maus espíritos, o espiritismo nos dá a possibilidade de descobrir e anular, identificando essas obsessões, esses espíritos que nos constrangem. E quais são esses motivos de obsessão? No item 245 desse capítulo 23, os espíritos nos ensinam que podem ser prática de vingança contra a pessoa que o magoou, em outras existências, muitas vezes. Frequentemente, apenas o desejo de fazer o mal, pois, como o espírito sofre, ele deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentar e humilhar. Às vezes, age pelo ódio, que lhe desperta a inveja do bem e assim lançam
a maldade sobre criaturas honestas. E algumas vezes por simples covardia, aproveitando-se da fraqueza moral de certas pessoas que não oferecem resistência a eles. São vários contextos, depende do caráter do espírito. E aí poderíamos pensar, existem espíritos obsessores sem maldade? O que vocês pensam? Os espíritos esclarecem na questão 246 do livro desse capítulo que sim, que nada eles passam de maldade em suas comunicações. Também se passassem já seriam desmascarados logo. Todavia, eles são dominados pelo orgulho do falso saber. Eles têm as suas ideias e os seus sistemas sobre as ciências, a economia, a sociedade, sobre a moral, sobre a religião, sobre a filosofia. Eles querem impor a sua opinião e para isso procuram médios suficientemente crédulos para aceitá-los de olhos fechados, para aceitar os seus sistemas, fascinando-os para impedir qualquer discernimento do verdadeiro e do falso. Esses são os mais perigosos, porque não vacilam em sofismar e podem impor utopias. Eles não têm escrúpulos em usarem nomes de espíritos famosos, como os de santos da igreja, por exemplo. Eles querem dar mais veracidade às suas falsas ideias, às suas falsas informações. E como podemos combater os espíritos obsessores? No livro dos médiuns, vamos entender que os meios de combater a obsessão variam segundo as características da obsessão. Não existe um perigo real para o médium que esteja bem convencido de lidar com um espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Torna-se apenas um fato desagradável. E esse médium, ele deve ter medidas essenciais. Nesse caso, provar para o espírito que não foi enganado. Cansar esse espírito pela paciência. Apelar fervorosamente ao seu anjo protetor e aos bons espíritos que lhes são simpáticos, suplicando-lhes assistência. E orar por esse espírito. Na fascinação, o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. A única coisa a fazer é convencê-la de que foi enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Mas isso nem sempre é fácil e algumas vezes é impossível. O fascinado recebe geralmente muito mal os conselhos. A crítica o deixa aborrecido. Suspeitar que o seu obsessor é quase uma profanação é um absurdo. É válido tentar, mas o médium precisará querer. Todavia, meus irmãos, existe também a subjugação corpórea. E essa tira do obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. É por isso necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade, através da moral superior. Lembremos de Jesus, que tem a pureza dos sentimentos, das ações. Por sua superioridade, ele tem o poder de expulsar. Os que na época, enquanto encarnado conosco, eram chamados de demônios, ou seja, os maus espíritos obsessores. No item 252, os espíritos nos alertam que as imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. E que atrair os bons espíritos pela prática do bem é uma forma de combatê-los. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus e basta a sua vontade para os afastar. Mas assistem apenas aqueles que se esforçam para se melhorarem. Portanto, chamar os espíritos em assistência e mantermos as nossas imperfeições sem trabalharmos para que sejam modificadas, não irá nos auxiliar. E aí buscamos no Evangelho também o esclarecimento
sobre os nossos obsessores e buscamos o perdão. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro faz essa pergunta ao mestre e a resposta é que o perdão deve ser exercido todas as vezes que se sentir magoado, prejudicado, ofendido. Observarmos isso, meus irmãos, é muito importante para nos livrarmos dos nossos obsessores, para não os termos, para não os levarmos dessa vida para outra vida, porque uma hora teremos que reparar. Perdoar sempre. Essa é a recomendação do Mestre Jesus. No capítulo 12, no item 6, temos a seguinte colocação a respeito dos nossos inimigos desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Complementando, se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Assim se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados do mesmo modo se proceder em relação aos que se acham desencarnados. Portanto, nos dirigirmos aos nossos irmãos desencarnados que tenhamos prejudicado, que não lembramos agora, mas que tenhamos prejudicado, pedindo perdão. Mas teremos as oportunidades aí de receber esses ataques, vamos chamar assim, dos nossos irmãos que querem nos prejudicar. E dependerá de nós aceitar ou não aceitarmos, de estarmos ligados ao bem, ao serviço do bem, para que eles não possam nos acessar. Amar os inimigos. Amar os inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que vem até eles. É socorrê-los em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem atenção ou a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai vossos inimigos. Jesus não quer que tenhamos para com os nossos inimigos os mesmos sentimentos que temos para um ser querido, para um amigo. Mas seguimos esse roteiro. E aí estaremos fazendo, entendendo, praticando esse ensinamento de amar os nossos inimigos. Meus irmãos, entendamos sempre que o perdão, ele nos liberta. Perdoar não significa concordar com a ação que o nosso irmão cometeu contra nós. Mas entendermos que todos nós estamos num processo evolutivo e que, se nos vincularmos às ações más, ficaremos presos. Teremos oportunidades? Teremos. Mas analisemos. Compensará ficarmos trabalhando posteriormente? Vamos trabalhar já. Vamos perdoar todos aqueles que nos ofendem. Vamos dirigir os pensamentos àqueles que nós ofendemos e não nos lembramos. Vamos estar sintonizados sempre com o bem, para que possamos repelir a ação dos espíritos que queiram nos prejudicar. Temos esse compromisso de servir ao bem. E é o tema da nossa próxima aula, dentro desse capítulo.
Quando André Luiz passou os ensinamentos para Hilário, melhor, quando Aulus passou os ensinamentos para Hilário e André Luiz, após aquele encontro ali com o jovem jornalista, eles saem e na via pública eles veem uma ambulância passar com a sirene ligada, abrindo caminho, e nela um médico acompanhado de um espírito que lhe abraçava com naturalidade e doçura, que lhe envolvia a cabeça com suaves e calmantes irradiações de luz, sendo uma demonstração de assimilação, de influenciação no bem. E esse médico era um profissional humanitário e generoso para ajudar o próximo. Meus irmãos, que possamos estar sempre ao serviço do bem, que ao notarmos a influenciação de maus pensamentos, possamos reagir e voltarmos ao nosso equilíbrio, contarmos com os espíritos que querem o nosso bem, que trabalham conosco em prol do nosso desenvolvimento. Temos na figura de Jesus o nosso exemplo, o ser mais puro, mais inteligente, mais amoroso, governador do nosso planeta, que está conosco o tempo todo. Vamos a todo momento nos ligarmos a Ele. A cada ação que possamos pensar o que Jesus faria neste momento e agirmos da melhor forma. No Espiritismo encontramos o conhecimento que nós precisamos nas obras da codificação e nas obras complementares. Temos todo um cabedal de obras também psicografadas por Chico Xavier, Divaldo Franco e outros espíritos também. Recorramos sempre à literatura para que possamos fortalecer o nosso objetivo maior, de estarmos sempre atuantes para o bem. Terminamos a nossa aula, nossa bibliografia esteve nas obras básicas da codificação espírita e também no livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, no capítulo 21, no livro Dos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Deixamos aqui uma questão para o Google Classroom. É possível resistir à influenciação dos nossos inimigos desencarnados? Comentem. Digam o que entenderam e o que podem levar de conhecimento da nossa aula de hoje. Convido-os a elevarem os pensamentos a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade, e que possamos ter o Mestre em nossa companhia, diariamente. Que possamos observar os nossos pensamentos e, principalmente, meus irmãos, as nossas ações. Porque toda ação má começa no pensamento. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, sempre. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós. E até uma próxima oportunidade. Obrigada.